Muita gente projeta uma casa para construir Light Steel Frame e projeta sem ser para o Light Steel Frame. E depois desse projeto pronto, simplesmente vai fazer escolha dos materiais sem ter parâmetros nenhum. Será que essa é a melhor abordagem? Com certeza não. Porque quando você não projeta para o Light Steel Frame, você negligencia pontos como realmente isolamento térmico, durabilidade e proteção dessa casa. Olá, eu sou o Vitor, sou da empresa Vica Engenharia. Na Vica Engenharia nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras no método construtivo Light Steel Frame. Sejam bem-vindos a essa nossa aula de número 55 da série Tudo sobre Light Steel Frame. E nessa aula de hoje eu quero te falar sobre qual é a arquitetura ideal para uma construção em Light Steel Frame. Antes de entrar aqui no assunto, eu já quero te falar, porque às vezes você vai sair antes do final do vídeo, então na descrição a gente tem 3 links. Um link para, se você gostar desse vídeo, gostar da forma que a gente fala sobre construção, você entrar em contato com a gente para a gente te ajudar a pensar a sua construção. Então tem um formuláriozinho, você responde, vai deixar seus dados e aí a gente vai entrar em contato. E aí tem 2 links gratuitos também para você fazer download de 2 materiais. Um é o checklist para o sucesso da sua obra em Light Steel Frame. Então tem todos os detalhes que eu considero ideais para você desenvolver antes de começar a sua obra. E o outro é um e-book sobre viabilidade financeira, para você entender a importância de fazer um estudo de viabilidade financeira também antes de começar qualquer investimento maior para a sua casa. Entrando aqui no assunto da nossa aula, a gente tem algumas diferenças entre um projeto para steel frame e um projeto adaptado para steel frame. Se chegar nas pessoas que normalmente do marketing, eu já fui essa pessoa que fala que qualquer projeto a gente adapta para o steel frame, mas depois de alguns problemas em obra, de algumas situações, hoje eu digo que não dá. Não podemos fazer qualquer projeto para qualquer projeto e depois fazer adaptação. Primeiro, se acontece um processo de desenvolvimento de projeto, quando você chega para entrar no steel frame, você já não quer passar por mais processo ali, você já quer entrar na sua construção. Então, a gente acaba ficando sem tempo para resolver. Então, aqui eu preciso de que você entenda que você tem 2 caminhos, que eu considero ideais. Ou você já começa, já nasce o seu projeto arquitetônico com quem realmente conhece do método construtivo, ou você pode até, quero tal profissional para fazer meu projeto, por isso, beleza, pode fazer. Só que você precisa entender que depois vai ter um outro processo de adaptação desse projeto, porque vários pontos cruciais para uma obra de Light Steel Frame não foram pensados. A maioria, quando a gente fala assim, qualquer pode adaptar, acontece porque pega uma arquitetura, coloca a estrutura em cima e aí não pensa nos detalhes. E é nos detalhes que mora o diabo. A gente tem que ter atenção. Os detalhes que trazem problemas para a obra, os detalhes que lá vai jogar a responsabilidade para quem estiver na execução da obra. E nem sempre essa pessoa vai conseguir resolver. E aí ela está lá sendo o maior culpado porque ela está executando. Mas quem estava aqui no começo deveria ter pensado. A gente precisa desse processo antes de começar a obra para pensar nos detalhes. Quando isso não acontece, alguns problemas. No steel frame a gente faz camadas. Alvenaria são camadas, mas é mais massa ali. Tem reboco grosso, tem tijolo grosso. Então são vários detalhes que a gente sempre consegue fazer umas adaptações. É concreto. Agora o steel frame não é aço, depois camadas de placa. Então, se a gente não pensa nesses detalhes, a gente pode ter problemas com vazamento e infiltrações. Por não pensar esses detalhes da melhor forma correta. Tem então uma situação interessante que eu vou contar mais pra frente em relação a isso. Falta de conforto térmico, por escolhas erradas do fechamento e do isolamento, movimentação estrutural ignorada. Uma casa de steel frame movimenta, então a gente precisa de materiais flexíveis. Se a gente escolhe esses materiais de forma equivocada, vai ter fissura, não tem jeito. Coloca uma coisa rígida numa coisa em cima de algo que é flexível, fissura. E o principal, que você não tem certeza que você não quer para sua obra, custos maiores quando você está tendo custos maiores. Fase de projeto, por mais que pareça que é um custo que não vale a pena, é um custo alto, sei lá o que as pessoas pensam quando olham o custo de um projeto. Na obra, você vai estar investindo valores muito mais altos, então todos os problemas que dão com valores mais altos são também mais altos. Vou dar várias semelhanças aqui com o carro. Você tem um Uno, aquele Uno antigo, quadradinho, dá um problema, é baratinho cuidar de um Uno, né? É um problema,
barato ali para você resolver. Agora, se dá um problema numa caminhonete, todo sistema de uma caminhonete é caro. Qualquer probleminha que dá na caminhonete é caro. E casa é a mesma forma. A casa, um investimento maior, a casa, no momento de investimento maior, você vai ter problemas maiores, custos maiores. Então, em momento que a gente está só em projetos, que são investimentos bem menores que numa obra, seus problemas vão ser bem menores. Você vai estar solucionando eles. E aí a gente tem os 4 princípios fundamentais para a arquitetura, pensando no áudio steel frame. A partir desses princípios aqui, eu quero te explicar que você tem 2 caminhos para a construção da sua casa. Primeiro caminho, você escolher o custo. Então, eu quero investir no menor custo possível. Então, o menor custo possível, você precisa de tomar algumas premissas na sua arquitetura para que você sim tenha realmente esse menor custo. Essas premissas eu vou passar aqui. Então, você vai para esse caminho. Segundo caminho, eu quero a estética que eu quero para minha casa. Beleza? Não tem problema. Só que às vezes essa estética não vai ter alguns princípios do que eu vou falar aqui. E aí, não tendo esses princípios, para solucionar você ter realmente uma casa durável, uma casa com conforto, uma casa com qualidade, você vai ter que investir em materiais melhores e aí sua casa vai ter um custo maior, porque você quer ter aquela estética. Você precisa tomar essa decisão. E aí que entra, por que é importante conhecer do sistema logo no início, quem está projetando? Porque ele vai te guiar corretamente para qualquer um desses caminhos. Se ele conhece, ele vai te guiar para o caminho do menor custo. Se ele conhece, ele vai te guiar para o caminho da estética e da escolha de materiais para manter essa durabilidade. Então a gente precisa ter isso na consciência. Então o primeiro princípio fundamental é a proteção contra a água. As casas hoje, difícil ter uma casa com beiral, uma casa com telhado aparente. A gente jogava água para fora da casa. Agora parece que a gente está desafiando a mãe natureza. A gente está pensando em todas as formas que a gente faz para trazer a casa para dentro e olhando sempre o menor custo e não solucionando. Então, quando a gente vai para o caminho de trazer água para dentro, igual hoje, tem muita casa com telhado embutido. Agora tá a moda um forro inclinado assim, que tá jogando água para dentro do forro. Quando a gente parte para ideias assim, a gente está indo para o caminho que, ó, a gente está escolhendo a estética. E se a gente está escolhendo a estética, para a gente fazer isso, vilão número 1, água. Então, para solucionar o vilão número 1, a gente vai ter que investir. Então, a situação engraçada, a gente foi orçar uma calha para um projeto executivo que a gente tinha feito, de detalhamento ali da cobertura, uma casa com telhado embutido também. Então, imagina que isso aqui é a platibanda, essa paredinha aqui é a platibanda. Então, vem aqui o telhado, a gente tem a calha aqui. Aí a gente projetou a calha com ela subindo a chapa até aqui em cima, porque aí aqui vinha a pingadeira e tampa aqui. Aí a gente vai ter a vedação perfeita aqui dessa parede. Quando a gente for orçar com o calheiro, ele pegou e falou, olha, tá dando um custo alto, mas é porque assim, normalmente para uma casa, aí ele entendeu onde ele ia ser construção, as casas nesse condomínio, o pessoal não faz calha desse padrão aí não. O pessoal faz algo mais simples. E aí eu fiquei pensando, nosso vilão número 1 é a água. A gente está fazendo algo mais simples aqui, em relação ao nosso vilão, então para onde vai nossa casa? A gente está torcendo para a mãe natureza não fazer nada com a nossa casa. Só que a gente não pode contar com isso. Água a gente não pode contar com ela. Então se a gente escolheu esse tipo de telhado, a gente tem que ir para soluções que vão realmente trazer a melhor proteção e a garantia. Porque imagina a sua casa pronta, isso acontece todos os dias, a casa pronta, chove, porque foi escolhida uma telha ruim, não foi feitas as vedações corretas, e aí você tem forro embaixo, você tem móveis. O que fica mais caro depois? E ficar remendando esse tipo de telhado, tudo fica, sempre dá problema. Então a gente precisa de ter atenção contra isso. Outro ponto, e as casas não tem beirais, estamos jogando telha tudo pra dentro. Aí vem o paredão das fachadas, sem beiral nenhum. A gente tá com essa fachada toda exposta, a sol, a água. As esquadrias estão todas expostas sem nenhuma proteção. Então se a gente está com todos esses materiais 100% exposto, a gente vai ter que investir nesses materiais, dessa fachada e dessa esquadria. Porque a gente não tem proteção nenhuma deles. Agora se a gente cria beirais, se a gente vai para outro caminho, cria beirais, cria proteção, a gente vai poder investir em materiais com menor custo.
e trazer menor custo ali, porque tem uma proteção ali para esse material. Outro ponto, impermeabilização contra a água. As pessoas querem reduzir custo, mas aí fazem sobrado, fazem varanda, aí tem laje impermeabilizada. Gente, estamos no segundo piso, temos que impermeabilizar. Não adianta também, hoje eu digo que não adianta tentar economizar a impermeabilização. Temos que escolher os materiais corretos, melhores materiais, mão de obra melhor possível, fazer testes e mesmo assim a gente ainda tem a possibilidade de acontecer algum problema. Tratando de steel frame são detalhes ali que se entrar água na parede é totalmente crítica. Não quer dizer que steel frame é ruim. A alvenaria também vai dar problema, só que demora mais para mostrar. O steel frame vai te mostrar rápido o problema de água. E eu só estou te levando a pensar aqui que a gente só precisa de fazer o que precisa de ser feito. Pensar e as decisões que a gente está tomando para o nosso projeto, a gente investir para ter a casa realmente com qualidade. Agora, não adianta você tomar essas decisões de caminhos que levam para ter que investir mais para sua casa e você querer investir menos, investir de qualquer jeito. É problema na certa. Segundo ponto, controle de passagem de ar, estanqueidade e eficiência energética. A casa de steel frame a gente tem que ter vedação contra ar. A gente utiliza uma barreira, uma membrana hidrófuga que é envelopada toda a casa. É uma das proteções que a gente tem contra ar na casa. Ela precisa ser colocada com muita atenção. Além disso, cada buraco que a gente abre na parede, chamadas esquadrias, portas e janelas, também são locais propícios a vazamento de ar. Então a gente precisa também escolher esquadrias de acordo com isso, para aumentar a eficiência energética da nossa casa. A gente quer uma casa com melhor isolamento térmico, uma casa mais confortável, as esquadrias são um ponto crucial disso. Não são esquadrias ruins, tem muito vazamento de ar, a gente não vai ter eficiência energética ali, o ar-condicionado vai trabalhar muito para conseguir resfriar a sua casa. Agora, se a gente tem esquadria boa, precisa de menos desempenho do ar-condicionado, consequentemente, melhor qualidade interna ali da sua casa. E aí entra o mesmo ponto. Se você não tem beirais, não tem proteção ali para sua fachada, maior investimento que você vai ter que ter nessas esquadrias, por exemplo. Você vai ter essas esquadrias totalmente expostas. Então a gente precisa de ter atenção contra isso. Outro ponto é evitar a condensação interna. Impedir que a umidade se acumule dentro da estrutura, evitando mofo e degradação dos materiais. A gente tem que ter um controle dessa condensação. Por isso que entra a importância de escolha dos materiais corretos, de acordo com o local onde vai ser construída a sua construção. Então são vários pontos que a gente precisa analisar. Por isso que é importante entender o sistema. Primeiro, as premissas básicas de qualquer projeto, projetar para onde que vai ser construída. Um profissional que faz um projeto e não analisa isso, para mim não é projeto, é desenho. Então a gente precisa de projetar, analisar onde vai ser construído, qual é a incidência do som, a direção dos ventos e fazer as escolhas de materiais corretas, fazer as ventilações corretas para ter o controle dessa umidade, essa troca de umidade dentro da casa. Então a gente precisa de ter atenção contra isso, com isso também. E o quarto ponto, isolamento térmico, a eficiência e o conforto da sua casa. E steel frame não tem isolamento térmico milagroso, vamos dizer assim, de qualquer forma. É só ir lá construir uma casa de steel frame e ter isolamento térmico. Não, você precisa projetar para ter isolamento térmico. Isolamento térmico é isolamento térmico. Então, se você não projetar corretamente, você pode estar lá num calorzão e tá com calorzão dentro da sua casa também, porque a sua casa isolou o calor, porque o calor está entrando. E aí, vai ficar totalmente desconfortável. E o frio da mesma forma. Agora, se for projetar as estratégias adequadamente, o calor não vai estar entrando, vai estar calor lá fora, mas aí você vai ter ligado o seu ar-condicionado e aí a sua casa vai ter mantido esse resfriamento do ar-condicionado por mais tempo, com menos desgaste ali do ar-condicionado para manter essa temperatura, porque toda a escolha de projeto, escolha de materiais foi feito da melhor forma possível. Então, para finalizar, eu preciso aqui, para você entender qual que é a arquitetura ideal para sua casa, você precisa entender esses dois caminhos que eu te expliquei. Primeiro, nascer o projeto certo e a partir de qualquer um dos dois caminhos que você escolher, o caminho do menor custo, mas com algumas premissas que eu falei, beiral, jogar a água para fora, escolha de materiais corretamente, projeto corretamente, ou se você vai
ou para te orientar para o caminho de que era estética, mas a partir da estética, se não tiver algumas premissas, você precisa de entender que vai ter que ter alguns investimentos maiores para sua casa realmente ser confortável, para sua casa ser realmente durável, tudo. É um entendimento lá do carro. Você tem um Fiat Mobi, ele vai te levar para onde você quiser, vai minimamente ali, tem as 4 rodas, tem tudo e vai te levar para onde você quiser. Tem um ar-condicionadinho básico ali. Agora, se você vai para carros de um padrão maior, carros que você vai buscar um conforto maior, um desempenho melhor, né, um consumo de combustível menor, um conforto maior, esse carro vai ter um custo também maior. Da mesma forma, é a casa. Se você quer uma casa só para morar, ela vai seguir as premissas básicas, igual o Fiat Mobi ali, ter porta, ter roda, tudo básico. Vai seguir. Agora, se você quer uma casa para ter conforto, para ter desempenho, para ter qualidade, ela precisa de seguir outras premissas, que são materiais de investimentos maiores. É só isso que a gente precisa entender. É só isso que a gente precisa entender para fazer casas steel frame melhores, casas realmente projetadas para o light steel frame. Precisa de entender que precisa de nascer certo. Se não nascer certo, tem tarefa para ser feita antes de entrar na construção. E aí, com certeza, a sua obra vai ser um sucesso. Deixe nos seus comentários o que você achou desse vídeo, qual é a sua opinião sobre tudo que eu falei. Se você já está pensando em construir sua casa, se já está ali na boca do gol para iniciar um projeto, entre em contato com a gente, vamos conversar sobre o seu projeto, para que a gente nasça o seu projeto da melhor forma possível. Se já iniciou o seu projeto, mas pegou a consciência aqui do vídeo e quer dar esse passo, vou dizer nem para trás, o passo pro lado, para ajustar o que precisa ser ajustado e aí dar sequência nos próximos passos, também entre em contato com a gente, que será um prazer poder te ajudar. Lembrando o link aí na descrição. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com quem você conhece que vai construir, para aprender um pouquinho aqui com a gente. Curtam esse vídeo também para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.